Olá e bem-vindo ao Revelando o Apocalipse, onde chegamos ao coração de cada parte da profecia bíblica. Meu nome é Alan Dubre e hoje vamos começar tudo isso explorando o que chamamos de diferenças para quem os evangelhos estão falando. Este é o começo de toda a revelação, este é o começo da compreensão da profecia. E hoje vou mostrar a você, com dois exemplos diretos, como começar a desvendar esse entendimento da profecia para você. Vamos começar mostrando o que significa quando nos dizem que os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinópticos. Bem, os evangelhos sinópticos de Mateus, Marcos e Lucas recebem esse nome por causa do termo sinóptico, que significa vistos juntos, referindo-se às suas notáveis semelhanças em conteúdo, ordem e linguagem. Esses três evangelhos podem ser vistos juntos, lado a lado para comparação, com um alto grau de material compartilhado e estrutura narrativa, o que os diferencia do Evangelho de João, que tem uma perspectiva diferente e menos sobreposição. Veja, essa diferença dentro dos evangelhos sinópticos, há muitas coisas que são vistas juntas, que funcionam em conjunto, mas dentro deles há uma redação diferente a cada vez. E a diferença nessa redação que você vai testemunhar por si mesmo é a diferença nos evangelhos, que revela para quem eles estão falando e o que tudo isso significa em profecia. Vamos direto ao ponto. Tudo se resume a isto aqui. Em Mateus 20, versículo 16, nos é dito: assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. No final, o que você vai perceber são os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. No fim dos tempos, são revelados primeiro por Lucas, depois por Marcos e, por fim, por Mateus. Deixe-me mostrar isso a você com exemplos. No Evangelho de Lucas, vemos que Jesus foi vestido, antes de ir para a cruz, com uma túnica esplêndida. Essa palavra para esplêndida é o termo grego para radiante, brilhante, clara, esplêndida e branca. Bem, adivinha só? Isso não soa muito como uma noiva? Se formos procurar essa palavra, encontrada apenas no Evangelho de Lucas, vejamos onde mais a encontramos. Em Apocalipse, capítulo 19, versículo 8. Em Apocalipse, capítulo 19, versículo 8. Qual é a descrição? Vamos começar no versículo 7. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque chegaram as bodas do Cordeiro, e a sua esposa já se aprontou, e foi-lhe concedido vestir-se de linho fino, puro e branco. A mesma descrição do branco que estamos vendo, há um motivo para ser descrito assim quando Jesus estava sendo levado à cruz e por que ele foi vestido de branco. Algo está sendo nos contado e vamos te ajudar a entender ainda mais. Se formos ao Evangelho de Marcos, em Marcos capítulo 15, versículo 17, diz: e o vestiram de púrpura. Vamos pesquisar essa púrpura. Este programa que uso aqui se chama S-Word. E o motivo pelo qual eu uso é porque com o KJV Plus você tem a concordância de Strong ao seu alcance. Então vamos ver essa palavra para púrpura. É a palavra grega 4209. Percebe que aqui não há nenhum manto branco esplêndido? Agora, e quanto a Mateus? Bem, para Mateus, vamos ao capítulo 27 e ver com o que o vestiram ou o cobriram no Evangelho de Mateus. Vemos que o vestiram ou colocaram nele um manto de cor escarlate. A palavra grega é 2847. Bem, adivinha só? Se formos procurar isso, encontramos em Apocalipse capítulo 17, versículo 4, temos o púrpura e temos o escarlate. E olhe só para isso. Em Mateus, só é usada uma vez e é no Evangelho de Mateus. Vamos ver isso em Apocalipse 17. Sobre quem está se falando? Bem, vamos ao versículo 4, onde encontramos isso. E a mulher estava vestida de púrpura e escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas,
tendo na mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundície da sua prostituição. E na sua testa estava escrito: Mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Quem é essa mulher vestida de púrpura e escarlate? Ela é a mulher que cavalga a besta, a mãe das meretrizes em Apocalipse, no fim dos tempos. Mas Lucas é descrito para nós com este manto magnífico, como uma noiva. Você está começando a perceber algo aqui? Bem, deixe-me mostrar outro exemplo para você. Estamos fazendo isso há 8 anos neste ministério. Deixe-me mostrar o que nos é dito no Evangelho de Lucas, nos mesmos capítulos das palavras que Jesus falou na cruz antes de entregar o Espírito. Vemos em Lucas 23, versículo 46, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então ele está indo diretamente, Pai, recebe-me em teus braços, em tuas mãos. Novamente essa conexão com o que chamaríamos de noiva pré-tribulacional, mais uma pequena pista de estar nas mãos do Pai encontrada no Evangelho de Lucas. Mas você sabia que se formos para Marcos 15, não nos conta a mesma história? Em Marcos 15, versículo 34, Jesus diz: meu Deus, por que me abandonaste? Significa ser deixado para trás, deixar para trás, permanecer. E se formos para o capítulo 27 de Mateus, você conhece Mateus 27? Diz-nos exatamente a mesma coisa que lemos em Marcos? Meu Deus, em Mateus 27, versículo 46, meu Deus, por que me abandonaste? Deixar para trás. Ora, devemos acreditar que Jesus em algum momento acreditou que seria abandonado pelo Pai? Ele estava prestes a abandoná-lo? Não acredito nisso nem por um segundo. Não creio que alguém que estude as Escrituras e saiba quem é Cristo acredite que seja esse o caso. Então, por que está escrito para nós no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Mateus, mas no Evangelho de Lucas, vemos que ele está sendo recebido nos braços de seu Pai? Não é uma loucura? Então você vê uma túnica branca, linda e radiante sendo recebida nas mãos do Pai. Você vê as cores da tribulação, púrpura e escarlate, associadas à mulher montada na besta em Apocalipse. E você tem Marcos e Mateus proclamando que Jesus disse: por que me abandonaste? Me deixou para trás. As passagens de Marcos e Mateus sendo deixadas para trás. Isso faz algum sentido? Faz. Quando você começa a perceber que Lucas, Marcos e Mateus estão falando para 3 grupos diferentes de pessoas. Olhe para esta palavra: deixar para trás. Deixar em apuros, deixar desamparado, totalmente abandonado, deixar para trás entre, deixar sobrevivendo. Não há como Cristo ter acreditado nisso. Mas mesmo assim, isso está registrado na infalível palavra de Deus para nós. Por quê? Porque existe um mistério nas diferenças entre os evangelhos, e especificamente nos evangelhos sinópticos de Mateus, Marcos e Lucas, que no final revelam Lucas, Marcos e Mateus. 3 grupos diferentes. E você vai perceber isso em todos esses ensinamentos à medida que continuarmos no futuro nas próximas lições. Olhe para isso. Só é encontrado nos evangelhos de Mateus e Marcos. Então, o que você está começando a perceber? Você está começando a perceber nesses 2 exemplos que há claramente algo mais em jogo do que simplesmente perspectiva ou, como alguns dizem, contradição. Lucas parece ter uma conexão com a noiva no pré-tribulação, enquanto Marcos e Mateus estão sendo deixados para trás como 2 cores diferentes, ou 2 períodos de tempo diferentes, ou ainda 2 outros grupos de pessoas, um como púrpura e outro como escarlate. E isso é apenas o começo do que chamamos e do que mencionei anteriormente ao descrever para quem os evangelhos estão falando. E nos próximos ensinamentos vamos revelar muitos outros exemplos para comprovar isso de forma ainda mais profunda. E como temos feito no ministério ao longo dos últimos 8 anos, para que você não tenha dúvidas e possa enxergar claramente
assim como nós vimos durante todos esses anos. Essa revelação é o alicerce para começar a entender e realmente enxergar a profecia como nunca foi revelada antes. Você precisa compreender essas diferenças e o que elas estão nos revelando em Lucas, Marcos e Mateus. E isso vai provar para você que pré, meio e pós-tribulação são todos verdadeiros, que a duração da tribulação não é como nos ensinaram, e muito mais. E nas próximas aulas, vamos focar nos discursos proféticos de Lucas 21, Marcos 13 e Mateus 24 e 25, para mostrar como eles revelam tudo isso de forma muito mais clara. Até lá, ajude-nos a alcançar muito mais pessoas no entendimento, lembrando-se de curtir, compartilhar e se inscrever para muito, muito mais. Deus te abençoe. Deus abençoe suas famílias e que Ele cuide de vocês sempre. Falaremos com você em breve. Tchau por enquanto.